Fala pessoal, sou Henrique Master, você está no canal Taki Animes e vamos agora analisar os prints que eu consegui tirar. Ficou faltando alguns, mas não tem problema. O importante é a gente tentar fechar esse raciocínio e tentar comprovar. E logicamente eu não leio mangá, né? Isso é baseado só no anime. Talvez no mangá tenha algumas respostas que eu não vou ver, porque eu gosto de ver anime. E infelizmente esse anime também não vai ter segunda temporada, já que ele é bem antigo. Enfim, quem viu o anime sabe que os Gift só funcionam bem por 81 a 1920 horas. E isso já é um ponto interessante, porque esse horário ele é muito específico. Por que é exatamente por esse horário? Entende? Por que não pode durar mais ou durar menos, dependendo do uso das atividades dos Gift. É exatamente esse tempo. Por aí você já vê que é algo um pouco, sabe, um pouco nebuloso. Você fala, tem alguma coisa errada aí. O que está acontecendo? Aquela já continua. Mais que isso, a sua personalidade e memória começam a falhar. Mais que isso. Entende que o tempo ele é muito, muito específico. Não importa a situação. Por que exatamente depois desse tempo começa a falhar? Querendo ou não, só essa frase e a anterior já mostra que tem algo errado com os Gift, que alguém provavelmente está sabotando eles. Vamos pro próximo. Aí aqui nesse print tem um pouco mais de detalhes. Que ele repete a mesma coisa, que eles começam a perder personalidade e melhora, e passou cerca de 10 horas, funciona apenas por instinto. Entende que, tipo, de novo, o tempo ele é muito específico. Por que exatamente 10 horas? Por que não pode ser mais tempo? Por que não é menos tempo? Por que não tem diferença de um gift para o outro? E por que eles agem por instinto? O que causa essas falhas graves neles? Entende? Aí de novo você acaba chegando na conclusão de que provavelmente alguém, eu ia falar alguém, mas que provavelmente o próprio sistema deles seja se auto-sabote. Mas tem outros prints que vão comprovar isso. E tem algumas outras coisas que eu quero falar também. Aqui já é o anime falando sobre o como funciona ali o pós-sabotagem deles. Porque uma vez que vence ali o prazo, eles dão a opção de atualizar o sistema e o corpo ficar intacto. Mas dessa vez as imagens estão na ordem. As memórias e personalidades serão apagadas durante o processo. Por que eles fazem isso? Eu não sei. Mas de qualquer forma, isso é pago. No caso, eles têm que pagar para atualizar. Ou ganham um desconto para trocar de gift. Mas a questão é, o prazo é o mesmo. Aliás, o prazo. Depois que acaba o prazo, a pessoa tem que gastar dinheiro de novo. E não pode continuar com a mesma personalidade que estava antes. Porque eles provavelmente tem algum contador atrelado ao sistema que eles não conseguem tirar. Entende? É como se fosse um vírus preso em todos os arquivos do Gift. É que como ele é um humanoide não, um robô humanoide ou algo do tipo, sei lá, que com certeza tem algum tipo de... Não, na verdade aqui já falou que tem, né? Mas eles têm algum tipo de sistema complexo que deve ser totalmente amarrado. Aí eu acredito que esses arquivos do sistema operacional, eles provavelmente são corrompidos com algum tipo de vírus
que se ativa exatamente quando o tempo de 81 mil horas, 920, caramba, eu criei o número, chega ao fim, tá entendendo? Deu aquele tempo, ele vai desencadear vírus geral no sistema, entendeu? Não sei exatamente, né? O anime não fala isso, é praticamente uma teoria. Por isso que quando eles têm que trocar o sistema, eles têm que apagar tudo. Concorda comigo? Vamos pro próximo. Aqui já é mais para mostrar a questão de business, dinheiro. Que eles oferecem, nós temos 3 opções, apesar que aqui eu mostrei só 2. A primeira é um desconto na substituição, ou seja, eles sabotam o gift e te dá a opção de comprar um novo. Com desconto, claro. E esse gift, o que acontece com o gift que eles levam embora? Tem outra imagem ali que mostra. Apesar que eu acho que esses que são de cliente, eles devem destruir mesmo. Para não ser acusado de, sei lá, de estar reciclando. Ou estar usando algo que não era deles, já foi comprado. Bom, e a terceira é substituir o seu sistema operacional, que de todo jeito é pago. Aqui já é em relação ao assunto que eu estava falando, de que provavelmente o sistema operacional dos gifts é contaminado. Os arquivos são contaminados. Porque ele estava a pensar que se seria possível um gift com um novo sistema operacional recuperar as memórias. Diga-se de passagem, a gente já começa aqui, mas foge um pouco da realidade do anime. Mas numa realidade comum, as memórias dos gifts ficariam armazenadas em uma espécie de HD. Ou algo parecido. Na verdade, eles não teriam um HD. Esses gifts aqui provavelmente têm um SSD de altíssima velocidade. Mas enfim, todas as memórias deles provavelmente ficariam lá. Então é fácil, muito fácil, recuperar essas memórias. A não ser que sejam memórias, que esses arquivos das memórias, junto com todos os outros arquivos, estejam contaminados com algum tipo de vírus. Então, se eles pegam as memórias e colocam em um outro gift, automaticamente aquelas memórias que estão contaminadas porque o tempo daquele gift acabou, elas vão se espalhar por todo o novo gift, gerando uma bola de neve sabe, tipo assim, todo gift que recebe aquelas memórias automaticamente é corrompido porque o tempo dele acabou e ele só tem vírus nas memórias dele. Aí, de maneira alguma, não há registros, impossível. O que deveria ser simples, ter as memórias dos gift. Cara, eu queria muito uma segunda temporada explicando, concordando comigo. Que pena. Aí aqui já tem essa menina, gosta do protagonista pra caramba. Ô dó. E ele lá com a menina robô. Ela fala, é totalmente de algo como amnésia. Já deixando claro que, tipo assim, não é que ela perde as memórias. Eles literalmente apagam as memórias dela, dos gift. Substitui, aqui já tem uma contradição. Substituímos todos os seus componentes por novos. Isso não é verdade. É mais cruel da falsa esperança a alguém. Então devemos aceitar isso como algo fora do controle. Eu não sei o que eu quis dizer com isso. Ela só não quis iludir ele, mas é que ela disse que todos os seus componentes são trocados por novos. Isso não é verdade. Porque se eles, por exemplo, atualizam o sistema, ele tem a imagem lá atrás que mostrou isso, o corpo fica intacto, então não troca nada. O que casa de novo com sabotagem, porque se precisasse, se fosse um desgaste dos gift, só atualizar o sistema não seria o suficiente, entende? Eles teriam que reciclar, eles teriam que capturar, levar eles de volta, obrigatoriamente, trocar as peças e atualizar o sistema. E o print que eu mostrei mais tarde, mais cedo, não, no início do vídeo, ele mostra que eles dão a opção de atualizar o sistema sem substituir o gift. Então mantém tudo do jeito que está e só atualiza o sistema.
Então não tem essa de todos os componentes ser novos. Eles não estão danificados. Esses gift é considerado que eles são máquinas de ponta, de alta tecnologia, eles devem durar 50 anos. E com certeza deve ser fácil substituir pequenas partes. Aqui já é só mesmo para dar introdução no outro print, que é o da... esqueci o nome dessa menina. Que ela encontra uma gift que ela conhecia. Não sei porque que ela ficou confusa, porque ela já sabia que não era a mesma. Já confundi com uma das minhas amigas. Deixa eu ver se carrega a próxima. Aí, ó. Na maioria das vezes não funciona. Aí, ó, aí é que ela fala, Olivia foi recuperada há alguns anos. Sabe como é os serviços de terminais? Estão sempre a tentar cortar gastos e afins. Ali tem português de Portugal, então não tá batendo muito não. Aí decidiram que substituir o seu sistema operacional seria mais rentável do que destruí-la. Ou seja, de novo, eles... Peraí. Espero que isso não tenha feito um barulhão. De novo, o anime mostrando que eles preferem trocar o sistema e não mexem nas peças porque elas custam caro. O que implica que, tipo, que não tem necessidade de substituir os gifts, que eles duram muito tempo e que só o sistema gera problema. Se o sistema gera problema, é porque eles mesmos criam esses problemas nos gifts. Já que basicamente eles devem ter um Windows rodando. E o Windows não se sabota sozinho, ele não estraga. O Windows, né, nenhum computador para de funcionar só porque você só pode usar ele por, sei lá, por 200 horas. Acabou 200 horas, não pode usar mais. Tem que formatar de novo. Essa daqui também é só para mostrar uma outra contradição, que é esse cara que ele fala, você viu os dados da Isla? Não estavam a diminuir? Ele estava querendo dizer que ela estava ficando, né, que o prazo dela estava acabando. Só que nesse caso específico, quando ela começa a namorar com ele, os dados dela melhoram, voltam a subir de novo. O que gera uma contradição, porque se o prazo dela estava acabando, tava não, né? Realmente estava acabando. Ela deveria estar apresentando falhas físicas, né? Segundo esse dado, mas não. Ela só estava distraída, nervosa, não sei exatamente o motivo, porque eu esqueci, eu não vejo anime faz tempo. Só que ela só estava passando ali por uma instabilidade emocional por causa do protagonista, eu acho. E depois ela se recuperou. Mas eles querem atrelar isso com o tempo de vida que estava acabando. Sendo que no final é tudo o sistema que depois de um tempo exato começa a apresentar falhas. Agora eu vou mostrar os últimos prints, que é justamente da sabotagem em si, como que ela funciona, eu suponho. Aqui já tem algo interessante. Eles falam, esse aqui são um bico de obra quando se tornam errantes. Ela quis dizer que é um problema quando os gifts se tornam errantes, mas em português de Portugal se tornou uma frase enorme. E ainda botou sabes. Mas enfim, são um problema quando eles se tornam errantes, pois os seus limitadores não funcionam. Com eles desligados, ela, que no caso é a Márcia, que eu vou mostrar, ela conseguiria levantar um carro sem problema. Aí que a coisa começa a ficar séria. Por que os limitadores param de funcionar? Entende? A gente já viu ali nos outros prints que tecnicamente os gifts fisicamente funcionam bem. A parte técnica deles está intacta. O problema é o sistema. Então esses limitadores, eles param de funcionar ou alguém não, né? Ou
o sistema deles é sabotado para fazer parar de funcionar. Você tá entendendo? Esse é que é o ponto. Por que os limitadores param quando eles viram errantes? Se estava funcionando antes. Entende? É o famoso 11h59, né? 23h59 e meia-noite. Passou 1 minuto, agora já era. Agora não funciona porque, né? Acabou o prazo. Mano, é sabotagem. O próprio sistema deles condena eles, deve injetar vários vírus em todo o sistema ou vai desativando as coisas de propósito e apagando a memória deles também, o que deve gerar bastante confusão mental, o que deixa eles paranoicos. Aqui já é no final do anime. Eu fiquei triste com o final da Marcia, pensei que ia ser um negócio mais épico, né, mais fofinho, mas não, foi triste mesmo. Mas o que é o ponto? A Marcia encontra, né, o protagonista e a Isla. É Isla o nome dela? Nem lembro. Mas eu acho que sim. Ela encontra eles, o olho dela tá normal, ela tá assustada, com certeza, provavelmente confusa, já que o prazo dela acabou. E sendo isso verdade, já deve ter começado a atuar o vírus dentro do sistema dela, então ela deve estar perdendo memória, deve estar com o seu sistema instável, mas ainda consciente. Mesmo porque eu acho que não passou 10 horas, então muitos arquivos ainda devem estar funcionando, ela deve estar tranquila, entre aspas. Só que aí vem o ponto. Aparece o menino e o menino chama ela pelo nome. Aí automaticamente ela surta. Por que só quando o menino aparece que as coisas saem do controle? Aí depois disso ela some com o menino, leva ele para outro lugar. Eles encontram, o protagonista encontra ela de novo. Ela estava instável de novo, com o olho amarelo, laranja. Não sei por que fica desse jeito. Deve ser coisa do vírus, certeza. E aí ele pega e chama ela, fala, não, vem pra cá, vamos resolver isso. Na verdade começa aqui na primeira imagem, ele dá na mão e chamando ela. Dá pra ver isso no anime, né? Eu tô falando como se ninguém tivesse visto o anime. Mas enfim, ele chama e ela vai. Tá vendo? Aqui mostra ela indo, dando a mão pra ele, normal, ela tá consciente. Mas de novo, o menino chama ela pelo nome. Aqui é a continuação, é ele deitado, só que ele acorda e chama ela pelo nome. E o que acontece? Ela de novo perde o controle. E começa a pegar. E perceba que aqui, mesmo corrompida, ela não faz mal pra ele, ela só tá segurando ele pela gola da camisa. E é uma camisa muito boa, porque na prática ele deveria cair no chão e ela ficar só com a camisa. Aí, baseado nisso, eu criei uma teoria, eu criei uma teoria que eu anotei aqui, que é o que eu acredito, que é o que a Márcia, ela responde bem ao protagonista, talvez até outros personagens, mas ela perde o controle ao ouvir a voz do menino, que eu esqueci o nome, que é o seu antigo dono, que ela gostava muito. Então, tudo indica que é um tipo de vírus que está corrompendo os dados dela. Principalmente as memórias e outras informações importantes. Causando instabilidade e, como consequência, algum tipo de dor. Dor eu não sei, porque né, eu pus dor porque, sei lá, não sei. Mas a agressividade, isso é certeza, que eles ficam bastante agressivos. Por reconhecimento de voz, causada pelo software, que no caso é o sistema operacional. E isso é quase certeza, mas como eu não leio o mangá e não tem segunda temporada, a gente não vai saber. Mas provavelmente, quando vence o prazo, o próprio sistema é corrompido com esse vírus e reconhece voz, a voz no caso do dono. E assim, escutando a voz do dono, ele corrompe mais cedo, para fazer com que o gift pareça mais perigoso. Entende? Vai falar, você tem que ficar longe do gift porque ele ficou perigoso. E assim eles possam capturar ele
e consequentemente destruir, já que ele foi totalmente corrompido por vírus, que a própria empresa faz e coloca neles. E aqui, deixa eu ver, atualizar o sistema operacional sem trocar peças resolve o problema? Sim, aqui era para falar sobre o fato deles ter que levar ele embora, sendo que não precisa. Mas enfim, esses são os arquivos que eu tinha, os prints. Não tem todas as informações, infelizmente, não tem prints o suficiente, mas para mim fica claro que há uma corrupção aí, uma sabotagem de quem fabrica os gift, para que eles durem um certo tempo e a pessoa tenha que pagar de novo para ter ele de volta, e mesmo pagando, ela vai ter que perder as memórias, porque os arquivos dos gifts de fábrica já vão com vírus, e eles provavelmente não sabem como tirar o vírus dos arquivos, e assim, eles preferem formatar, mesmo porque deve dar trabalho. Se um gift tiver 10 anos de vida, ele vai ter uma tonelada de arquivos contaminados. E eles provavelmente teriam que fazer um algo automatizado, que eles provavelmente não têm, não sei. Mas para mim ficou claro isso. E é uma pena que o anime não vai ter segunda temporada. Resumindo, é isso. O que você achou? Comenta aí nos comentários. Se concorda comigo ou não. O vídeo ficou longo pra caramba, não tem o que fazer. Todo vídeo de análise de prints fica longo, na verdade. Mas eu vou continuar fazendo, mesmo que ninguém esteja vendo. E é isso, gente. Valeu, falou, tchau.